Você já parou para pensar por que algumas mulheres parecem carregar uma paz que o mundo não consegue explicar? Não é que elas não têm problemas. Não é que a vida delas é mais fácil. É que elas descobriram algo que a maioria das pessoas nunca vai descobrir, porque nunca vai parar o suficiente para ouvir. Você já notou como algumas pessoas vivem na plenitude enquanto outras correm, gritam, planejam, se esforçam e ainda assim continuam no mesmo lugar? Eu quero te contar hoje por que isso acontece. E a resposta vai te surpreender, porque ela não está em mais uma técnica, mais um método, mais uma promessa de produtividade. Ela está no lugar mais improvável do mundo moderno, no silêncio. O mundo em que vivemos nos ensinou que quem para, perde, que descanso é preguiça, que silêncio é fraqueza, que se você não está correndo, você está ficando para trás. E nós acreditamos nisso. Nós, mulheres, especialmente. Carregamos filhos, casa, trabalho, ministério, relacionamentos e ainda achamos que deveríamos estar fazendo mais. Mas e se eu te dissesse que essa corrida frenética é exatamente o que está impedindo a sua transformação? E se o maior milagre da sua vida estiver esperando em silêncio? E você nunca parou para ouvi-lo? Hoje eu vou te mostrar o sistema das 3 câmaras do silêncio. Um caminho bíblico, testado na vida real, que transforma mulheres comuns em mulheres de paz inabalável em apenas 6 meses. Não é teoria, é uma jornada. E ela está registrada, palavra por palavra, nas páginas de um diário que uma mulher chamada Mariana escreveu durante os meses mais difíceis e mais poderosos de sua vida. Antes de eu abrir esse diário com você, quero te fazer um convite. Se você ainda não está inscrita nesse canal, clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários, qual área da sua vida mais precisa de silêncio e renovação hoje? Finanças? Relacionamentos? Saúde emocional? Me conta lá embaixo, porque sua resposta vai me ajudar a criar mais conteúdo para você. Antes de abrirmos a primeira página do Diário de Mariana, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Diário de Mariana, 3 de março. Hoje comprei um caderno novo. Dona Cecília disse que eu precisava escrever tudo. Disse que as palavras que a gente não fala em voz alta precisam sair de algum jeito e que papel não julga. Não sei se acredito muito nisso ainda, mas estou aqui, com a caneta na mão, e um silêncio dentro de mim que dói. Mariana tinha 48 anos quando comprou aquele caderno. Ela era a mulher que todo mundo admirava de longe, organizada, ativa na igreja, boa mãe, boa esposa. Mas por dentro Mariana estava fragmentada. O casamento estava frio há anos. A filha mais velha havia se afastado sem explicação. As dívidas que ela escondia do marido chegavam a quase 30 mil reais. Resultado de anos tentando preencher o vazio com compras, cursos, viagens que ela mal conseguia aproveitar. E a ansiedade, aquela companheira silenciosa e cruel, acordava com ela toda manhã às 3 da madrugada. Ela havia tentado tudo: grupos de oração, conselheiro pastoral, planilhas financeiras, dietas, listas, promessas feitas à meia-noite diante do altar. Mas nada durava mais de 3 semanas, porque Mariana não sabia que o problema não estava no que ela fazia, estava no que ela nunca parava de fazer. Dona Cecília era sua vizinha há 12 anos, uma mulher de 73 anos, viúva, com um jardim pequeno e uma paz que desconcertava qualquer pessoa que chegasse perto. Não era uma paz de quem nunca sofreu. Era a paz de quem aprendeu, na dor, a diferença entre correr para Deus e simplesmente ficar diante dele. Numa tarde de fevereiro, quando Mariana desceu ao jardim aos prantos depois de uma briga feia com o marido, Dona Cecília não disse nada por um longo tempo. Apenas ofereceu um copo d'água e depois falou devagar: "Mariana,
Você já tentou fazer silêncio de verdade? Diário de Mariana, 10 de março. Dona Cecília me explicou hoje o que ela chama de as 3 câmaras. Disse que o silêncio não é vazio, é uma casa com 3 cômodos e que a maioria das pessoas nunca entra nem no primeiro. Fiquei olhando para ela tentando entender. Ela sorriu e disse: "Você vai entender quando viver. Começamos amanhã." O sistema das 3 câmaras do silêncio foi o que Dona Cecília ensinou a Mariana ao longo dos 6 meses seguintes. Não é uma invenção humana. Está nas Escrituras, nas práticas dos profetas, na vida de Jesus, que repetidamente se retirava para o deserto, para a montanha, para os lugares quietos. Não porque tinha medo do mundo, mas porque sabia que sem aqueles momentos de silêncio, nada do que ele fazia teria poder. A primeira câmara é o silêncio da rendição, a segunda câmara é o silêncio da escuta, e a terceira câmara é o silêncio do repouso, o lugar onde a transformação já aconteceu e a alma simplesmente descansa no que Deus fez. Diário de Mariana, 18 de março. Acordei às 5 da manhã. Fui até a sala ainda escura, sentei na cadeira perto da janela e fiquei em silêncio por 20 minutos. Não orei, não li, só fiquei. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Minha cabeça gritou o tempo todo. As dívidas, a filha, o marido que roncava no quarto. Mas fiquei. Quando o sol começou a entrar pela janela, algo aconteceu. Uma coisa pequena, um relaxamento. Como se meu peito tivesse soltado algo que segurava fazia anos. Escrevo isso e já acho que exagerei. Mas foi real. A primeira câmara começa assim, com desconforto, com a sensação absurda de que ficar parada é perder tempo. Dona Cecília havia avisado Mariana: "Nesta primeira etapa você não vai entender, vai querer pular, vai inventar que tem coisa mais importante. Mas a rendição começa exatamente aqui, quando você para antes de entender o porquê." Era a mesma lógica do que o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, descreve como um momento de ruptura, o instante em que o cérebro encontra uma pausa no ciclo compulsivo e começa lentamente a criar um novo padrão. Para Mariana, aquela cadeira às 5 da manhã era esse momento. 20 minutos de silêncio. Todo dia, sem exceção. As semanas seguintes foram duras. Ela acordava e já sentia a resistência. Havia dias em que ficava apenas 10 minutos e se sentia uma fracassada. Havia dias em que chorava sem saber por quê. Havia dias em que não sentia absolutamente nada, e Dona Cecília dizia que esses eram os dias mais importantes. Quando você fica no silêncio sem recompensa emocional, é aí que a rendição é real. A Bíblia chama isso de oferta queimada, aquela que sobe como fumaça e não volta. Não tem retorno visível, mas Deus vê. Faz 6 semanas, hoje no silêncio, não pensei nas dívidas. Pensei na minha mãe, que morreu sem eu conseguir pedir perdão por algo que nem sei mais nomear. Chorei de um jeito diferente. Não o choro da ansiedade, o choro de quem está soltando. Será que isso é o que a Bíblia chama de entrega? Estou começando a achar que sim. O Salmo 46:10 diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Em hebraico, a palavra traduzida como aquietai-vos é rafá, que significa largar, afrouxar, soltar a tensão. Não é um convite para a passividade, é um comando para parar de segurar o que nunca foi seu para segurar. Mariana estava aprendendo isso, não na teoria, no corpo, nas madrugadas silenciosas de uma sala escura. Diário de Mariana, 2 de maio. 3 meses. Dona Cecília veio para o café hoje e disse que era hora de entrar na segunda câmara. Perguntei como eu saberia que estava pronta. Ela disse: "Você já passou 3 meses em silêncio sem desistir." Isso é a resposta. Não entendi completamente, mas tem algo diferente em mim. Meu marido perguntou ontem se eu estava bem, com um jeito diferente de perguntar. Não preocupado, curioso, como se estivesse vendo alguém que ele não reconhecia completamente. Achei bonito. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel ao silêncio mudaram algo profundo em Mariana. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada,
Quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso: te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Diário de Mariana, 15 de maio. Dona Cecília disse hoje uma coisa que não consigo tirar da cabeça. Na primeira câmara você aprendeu a parar. Na segunda câmara você vai aprender a ouvir. E ouvir é mais difícil do que calar. Não entendi como isso é possível, mas confio nela. A segunda câmara é o silêncio da escuta. E Dona Cecília estava certa, é mais difícil. Porque na primeira câmara, Mariana apenas precisava ficar. Na segunda, ela precisava prestar atenção ao que emergia do silêncio. Não visões dramáticas, não vozes audíveis. Algo mais sutil e mais poderoso. A voz da consciência que havia sido abafada por anos de barulho. Diário, 22 de maio. No silêncio hoje ouvi com clareza. Ligue para sua filha. Não ouvi com os ouvidos. Foi uma certeza que veio do peito. Fiquei com medo. Faz 8 meses que ela não atende. Mas à tarde peguei o telefone e liguei. Ela não atendeu, mas mandei uma mensagem de voz, curta. Disse que a amava, sem cobranças, sem explicações. Só isso. E depois entrei no silêncio de novo. E fiquei em paz, mesmo sem resposta. Isso é o que Elias viveu no deserto, depois de fugir de Jezabel em desespero total. Primeiro veio o vento forte que rasgava as montanhas, depois o terremoto, depois o fogo. E Deus não estava em nenhum desses. Depois de tudo isso, veio uma voz mansa e delicada. E foi nessa voz que Deus estava. A segunda câmara é o treinamento para ouvir a voz mansa. Mas para isso, você precisa ter passado pela primeira, porque a pessoa que ainda não aprendeu a parar, nunca vai aprender a ouvir. Diário, 3 de junho. Minha filha respondeu a mensagem hoje. Só um emoji de coração. Fiquei olhando para aquele coração por 20 minutos. E então fui ao silêncio. Não por obrigação, por gratidão. Dona Cecília disse a Mariana algo que ela registrou com traços duplos no diário. O sinal que ela usava para as coisas mais importantes. Mariana, a maioria dos cristãos passa a vida inteira aprendendo versículos e nunca para ouvir o que Deus quer dizer especificamente para eles. Eles têm a Bíblia na estante, mas não têm a palavra no coração, e pés que não andam nela. Tiago 1:22 diz: Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Há um tipo de cristão eternamente aprendiz, que assiste sermão, lê livro, faz curso, mas nunca muda, não porque a palavra falha, mas porque ele nunca parou em silêncio o suficiente para deixar a palavra trabalhar dentro dele. Diário, 20 de junho. Hoje no silêncio entendi o que fazer com as dívidas. Não foi um plano milagroso, foi clareza. Uma sequência simples que eu já sabia, mas nunca tinha parado para ver direito. Liguei para o banco, renegociei. O atendente foi gentil. Eu estava calma. Uma calma que eu não reconhecia em mim mesma. Anotei tudo. Sei que o caminho é longo, mas sei onde estou e para onde vou. Isso é novo. A pesquisa de Carol Dweck, em seu livro Mindset, mostra que pessoas com mentalidade de crescimento não evitam os problemas. Elas mudam a forma como os encaram. O silêncio faz isso neurologicamente. Reduz o córtex pré-frontal em modo de ameaça e abre espaço para o pensamento criativo e resolutivo. Mariana não recebeu um milagre financeiro do céu. Ela recebeu algo mais valioso, a clareza que o barulho havia roubado dela por anos. Diário de Mariana, 14 de agosto. Dona Cecília me disse hoje que chegou a hora, a terceira câmara. Perguntei o que precisaria fazer de diferente. Ela disse, nada, só receber. Fiquei em silêncio por um longo tempo depois disso, e pela primeira vez, o silêncio não foi difícil. Foi como chegar em casa. A terceira câmara é o silêncio do repouso, e ela não se conquista,
ela se recebe. É o lugar onde Mateus 11:28 se torna real na carne. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é um estado de ausência de problemas. É um estado de ausência de luta interior. É quando a mulher que antes acordava às 3 da manhã, com o coração acelerado, começa a acordar às 5, com gratidão. Não porque tudo foi resolvido, porque ela mudou. Diário, 1 de setembro. 6 meses. Hoje olhei para trás e não reconheci a mulher que escreveu a primeira página desse diário. Não é que estou sem problemas. A dívida ainda existe. Menor, mas existe. Minha filha e eu ainda estamos nos reconstruindo. Devagar, mas nos reconstruindo. Meu casamento ainda tem dias frios, mas também tem manhãs em que meu marido segura minha mão sem razão nenhuma. O que mudou não foi o mundo, fui eu. E de um jeito que nenhuma lista, nenhuma planilha, nenhum curso poderia ter feito. 6 meses. É exatamente o que o título deste vídeo promete. E Mariana não fez nada extraordinário. Ela fez algo ordinário, extraordinariamente. Ela entrou na primeira câmara quando queria fugir. Ficou na segunda quando queria controlar. E chegou à terceira porque não havia outro caminho. Anos depois, Mariana se tornou a Dona Cecília de outras mulheres no seu bairro. Jovens que chegavam com ansiedade, dívidas, relacionamentos partidos. E ela oferecia um copo d'água e uma pergunta. Você já tentou fazer silêncio de verdade? A cadeia do sistema das 3 câmaras do silêncio não termina com a transformação de uma pessoa. Ela se multiplica. Malaquias 3:10 diz que quando honramos a Deus, Ele abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida. Mariana aprendeu que algumas dessas bênçãos não vêm em forma de dinheiro ou saúde, vêm em forma de paz. E paz, quando genuína, transborda para todos ao redor. E as 3 câmaras se aplicam a cada área da vida. Nas finanças, entre no silêncio antes de qualquer decisão financeira importante, a clareza que vem de dentro vale mais do que qualquer consultoria. Nos relacionamentos, antes de responder com raiva, entre na primeira câmara. O silêncio de 30 segundos antes de uma palavra dura já é rendição. Na saúde, o corpo que descansa no silêncio produz menos cortisol, dorme melhor, recupera mais rápido. A ciência confirma o que Filipenses 4:6-7 já dizia. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações. O caminho é sempre o mesmo. As 3 câmaras, sempre. Agora preciso te dizer uma verdade que pode ser desconfortável. A maioria das mulheres que vai assistir esse vídeo não vai entrar na primeira câmara. Não porque não querem. Porque vão chegar em casa, o filho vai chamar, a louça vai estar suja, o celular vai notificar, e o silêncio vai parecer impossível. E vão dizer, começo amanhã. E amanhã nunca chega. O mundo moderno criou uma mentira sofisticada e cruel, a de que Deus pode ser acessado no barulho, no podcast durante o trânsito, no versículo lido em 30 segundos antes de dormir, no louvor de fundo enquanto faz outra coisa. Deus pode te alcançar em qualquer lugar, mas você não consegue ouvi-lo sem parar. Há uma diferença entre Deus falar e você escutar, e essa diferença mora no silêncio. Mateus 7:21 é direto. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Há cristãos que sabem o nome das 3 câmaras e nunca entram em nenhuma. Há mulheres que vão compartilhar esse vídeo e não vão sentar em silêncio nenhum dia desta semana. E eu digo isso com amor, mas sem rodeios. Conhecimento sem prática é apenas mais ruído intelectual. E o mundo já tem barulho demais. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu que o pensamento criativo, aquele que gera transformação real, só acontece em estado de quietude intencional. Ele não era cristão, mas descreveu sem saber exatamente o que Deus já havia ordenado milênios antes. Não há atalho espiritual. Nunca houve, nunca haverá. Existe apenas um caminho,
O sistema das 3 câmaras. Rendição, escuta, repouso. Então aqui está o que você vai fazer. Não amanhã, hoje. Primeiro, escolha uma área da sua vida que está em caos. Finanças, relacionamento, saúde emocional. Só uma. Segundo, abra a Bíblia e encontre o que Deus diz especificamente sobre essa área. Salmos, Provérbios, as palavras de Jesus, a palavra tem resposta para tudo. Terceiro, amanhã de manhã, antes de qualquer outra coisa, sente em silêncio por 15 minutos com essa área específica diante de Deus. Sem pedir, sem listar, só ficando. Quarto, repita por 30 dias sem julgar os resultados. Quinto, no silêncio, comece a prestar atenção ao que emerge. Pensamentos de clareza, vontades de agir, percepções sobre relacionamentos. Sexto, haja no que ouvir. James Clear, em Hábitos Atômicos, ensina que a identidade muda quando você age de acordo com quem quer ser. Toda vez que você entra no silêncio, você está dizendo, sou uma mulher que ouve a Deus. E aos poucos você se torna exatamente isso. Sétimo, continue, mesmo sem sentir, mesmo sem ver resultado. Davi, que foi dos pastores ao trono. José, que foi da prisão ao palácio. Daniel, que foi do cativeiro à sabedoria dos reis. Todos eles praticaram o silêncio intencional diante de Deus, e todos foram transformados de dentro para fora. Diário de Mariana, última página escrita 20 anos depois. Minha neta me pediu hoje para ler esse diário. Ela tem 22 anos e está perdida, como eu estava com 48. Li algumas páginas com ela. Quando terminamos, ela perguntou, vó, qual foi o maior aprendizado de tudo isso? Pensei por um momento e respondi que eu passei 48 anos correndo de mim mesma e de Deus, porque tinha medo do que encontraria no silêncio. E o que encontrei quando finalmente parei foi que Deus já estava lá, esperando, com paciência infinita. Não precisava de mais uma oração eloquente. Precisava de mim, calada, presente, disposta. Disse a ela, entre no silêncio, não uma vez, todo dia, e daqui a 6 meses você não vai acreditar que era a mesma pessoa. A segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, registra as palavras de um apóstolo no fim da vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já me está guardada a coroa da justiça. Esse é o testemunho de quem não fugiu do processo, que entrou na primeira câmara quando era difícil, que ficou na segunda quando era incerto, que chegou à terceira quando era hora, e que olha para trás sem arrependimento. O sistema das 3 câmaras do silêncio não é sobre mudar suas circunstâncias, é sobre quem você se torna enquanto as circunstâncias mudam, ou enquanto algumas delas não mudam e você continua de pé. Existe uma versão de você que acorda sem o peito apertado, que toma decisões com clareza, que fala menos e diz mais, que ama sem ansiedade, que descansa sem culpa. Essa versão não nasce em um dia, nasce em 6 meses de silêncio fiel, nasce no 15 minutos de manhã que você vai querer pular, nasce na cadeira junto à janela quando o sol ainda não apareceu. Jeremias 6,16 diz, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas eternas, qual seja o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O descanso não vem depois da corrida, vem no caminho certo, e o caminho certo começa com silêncio. Se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso hoje. Deixa seu like. Ele ajuda esse canal a chegar em mais mulheres que estão correndo quando deveriam parar. E se você ainda não está inscrita,
inscreve-se agora e ativa o sininho. E me conta nos comentários, qual é a área da sua vida que você vai levar para o silêncio esta semana? Escreve lá embaixo. Pode ser só uma palavra, mas escreve, porque o compromisso público é o primeiro passo da rendição. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. Agora vá e comece. Entre na primeira câmara. Sente em silêncio. E daqui a 6 meses, você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.